alguma informação mais qualificada, assim. O que são esses 30%? Que tipo de acessório? Se tem essa informação mais detalhada, porque é um percentual muito interessante. Eu posso pedir esse dado para a DeWalt. Quem me passou esse dado foi a DeWalt, num treinamento que eles fizeram. Eles fizeram, quando a gente teve a pandemia e começou com a série de lives, eu pedi para os fabricantes associados da LEC, naquela época, que fizessem um treinamento para os vendedores das locadoras, para que eles ficassem mais preparados para atender os clientes, oferecer o equipamento correto, para que eles subissem o sarrafo, né? E eu acompanhei esse treinamento. E no treinamento, eles fizeram 3 treinamentos, três episódios, digamos, 3 módulos. E num dos treinamentos, o instrutor falou sobre a venda de acessórios. Se não me engano, a gente tem ele gravado aqui. Tá no YouTube da LEC, no canal do YouTube da LEC. Ele fala sobre a venda de acessórios nos Estados Unidos, que representa 30% do faturamento das locadoras lá. Lá a cultura é diferente, né? A começar porque você vê que, assim, a cultura de se associar nos Estados Unidos, lá você tem associação de tudo, você tem a associação dos caras que cortam a unha com trim, associação dos caras que têm bigode, associação a cultura nos Estados Unidos de locação é diferente. Lá eles têm uma cultura diferente. Agora, a gente pode caminhar para lá, né? Então... assim, se esse faturamento ele vem, por exemplo, a linha de martelos, cobrar tudo quanto que é ponteira e talhadeira, ok, porque o locador da linha leve aluga muito rompedor. Então, obviamente, muita ponteira e talhadeira estaria dentro da composição desse custo. A minha pergunta seria específica: quais outros itens, além desses, que a gente sabe que é certo, ok? Ok. Eu vou pesquisar, a gente pode pesquisar com a DeWalt, porque foi ela que passou esses dados, entendeu? Então, certamente, esses dados vêm da linha de equipamentos deles. Né? Não vem de uma linha de equipamentos que não pertencem à linha deles. Peraí, que tem mais gente aqui. Tem gente. Eu acho Bom, que a gente vamos pode lá, começar. gente? Perfeito. Bom, então, peraí, tem mais gente entrando. Vamos começar? E à medida que as pessoas forem entrando, eu vou aceitando aqui. Pode ser? Marô, boa noite, tudo bem? Vamos lá. Permitir. Boa noite. Aqui Quem me deu boa noite? É o Almir, da Norton Clip. Oi, Almir, você tá bom? Tudo bem, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Só para contribuir com a última pergunta, eu até acabei saindo e retornando aqui, porque eu estou com o celular, tive alguma dificuldade de manusear a tecnologia. Mas nós tivemos essa mesma informação do nosso presidente da linha de máquinas e discos diamantados, ele fica na Europa, e a informação converge. Inclusive, nós tivemos na Conceito, em visita com ele, eu não lembro se a Mônica estava, mas o Cristiano e o Everton chegaram a conhecê-lo, e a informação converge nessa porcentagem aí, 30% a 40%, inclusive, talvez até um pouco maior, do faturamento de locadoras no mundo todo, né? Ele costuma visitar locadoras não só na Europa, mas nos Estados Unidos, América do Norte também. Então, 30% a 40% vem de venda de consumíveis. E aí entra discos diamantados, lixas, discos de corte para esmerilhadeira, eventualmente produtos que locadores aqui no Brasil nem vendem ainda, né? Tem oportunidade de vender, mas o cliente final acaba comprando uma loja de material de construção ou em outro tipo de loja. Então, nós não temos no portfólio esse tipo de produto aí, ponteira, talhadeira, mas abrange toda a linha de consumíveis que vai em qualquer máquina que pode ser locada. Então, achei interessante a pauta aí, inclusive fiz questão de estar aqui participando, porque converge totalmente com a informação que nós tivemos também. Ok. Obrigada, Almir.
Eu que agradeço. Desculpa Só lembrando, atrapalhar o Almir é início aí. Sangoban, tá? A informação, só para vocês, porque vocês estão vendo só o nome dele aqui, o Almir é da Clipper Sangoban. Podemos começar? Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, agradeço a participação de vocês. Para que vocês, só para situar por que essa live está acontecendo, nós fizemos como todos vocês sabem, nós estamos fazendo uma série de eventos, edições do Alugar Regional, e no Alugar Regional em São José dos Campos, realizado em junho do ano passado, um locador, o Gustavo, da Vai Locar, ele deu um insight, ele compartilhou com os locadores presentes que tudo que ele paga, ele cobra. E isso foi muito interessante, porque, não sei, porque cargas d'água, os locadores, em geral, não cobram pelos consumíveis. Muitos locadores, né, não vamos generalizar, mas muitos locadores não têm o hábito de cobrar pelos ponteiros, talhas, discos, lixas, mangueiras e por aí vai. E com isso, os clientes ficaram muito mal acostumados com isso e usam, como sempre, aquele argumento: ah, mas você vai me cobrar isso? O outro não me cobra, a outra locadora não me cobra, ou você nunca me cobrou. E reverter essa situação não é fácil. E a gente se apropriou dessa fala do Gustavo e passamos a usar, levantar essa bola, levantar esse tema em todas as outras edições do Alugar a partir de então. Mostrando, levantando esse tema para conversar com os locadores. E descobrimos que a grande maioria não cobra mesmo, né? Com raras exceções, uns embutem no preço do equipamento, e principalmente ponteiro. A maioria... Espera aí que tem gente entrando. Tem um tal de Cristiano querendo entrar. Principalmente ponteiro, não se cobra. E aí eu até brinco, quando eu que faço a palestra, eu até brinco, falei assim, então, nesse último, no Alugar São José, tinha um rapaz, uma graça, sentado bem na frente, eu falei assim, então vamos lá, Rafael, você não cobra? Não, não cobro. Eu vou te perguntar, então, qual é a ONG que entrega para você os ponteiros? Porque se você não cobra, é uma ONG que te entrega, porque se você não deve, então, tá pagando. Porque se você não cobra, você não paga. Aí ele ficou miudinho, assim, né? A gente se acostumou, quando eu falo a gente, é porque estamos nessa junto, né? A gente se acostumou a não cobrar. E foi, sabe quando você vai? Já que tá assim, vamos assim? E aí esse assunto levado em Manaus, tinham vários locadores lá, foi muito interessante, muito legal o evento. Eles falaram assim, tá bom, então a gente vai começar a cobrar. E aí? E a parte tributária? Como é que a gente faz? Porque a gente aluga, a gente não vende nada. A não ser que a gente tenha inscrição estadual, que é raro, porque tinha um lá que tinha inscrição estadual. Como é que a gente faz? Bom, pode deixar. Porque a LEC pode não saber fazer tudo, mas ela sabe quem faz. E hoje eu descobri que a gente tem um nome legal, Durval. Esses termos novos agora que ficam inventando pra gente é um hub. Ó, a gente agora é um hub. Descobri agora que a gente tem um novo nome. Então, assim, como a gente sabe quem faz, e a gente está sempre ligado com gente do bem e gente interessante, no dia seguinte, Paulo Henrique, meu amigo, seguinte, tem um abacaxi para você resolver. Aí a gente marcou essa live e espalhou aos 4 ventos para os locadores que participaram e precisam saber como resolver esse abacaxi, que dá para resolver e ganhar din-din. Como a Almir falou, como o pessoal da DeWalt já tinha falado, e eu coloquei na chamada, podemos ganhar muito mais. Então, sem mais delongas, Paulo Henrique, eu vou tirar meu microfone porque o Durval já está bufando. Só uma coisa, Paulo Henrique é tributarista, eu não vou falar todo o currículo dele, porque ninguém quer ficar falando currículo, mas ele é um tributarista expert em locação.
todo mundo já conhece, e ele está sempre ajudando muito a gente a esclarecer tudo que a gente tem de dúvida, tudo que os locadores têm de dúvida nessa área. Então, se tem alguém que pode explicar para a gente, é ele. Tá com a bola. Bem-vindo, amigo. Obrigado, Maru, e oficialmente boa noite para todo mundo. E eu não vou perder muito tempo com a apresentação, né? Talvez alguns acompanhem as nossas redes aí, a Maru já fez aí uma explanação, né? E a única coisa que eu queria falar é que realmente a gente respira o mundo de vocês. E a gente tem verificado que há um certo... Ao mesmo tempo, há um desconhecimento do tocante a reembolsos e há um certo medo e há também um entendimento de que determinada coisa é errada, determinada coisa eu não posso fazer. Então, o meu objetivo hoje é arrancar esses mitos. A gente vai trocar uma figurinha. Eu vou primeiro apresentar, tem poucos slides, o ideal não é um curso, né? Então, eu vou só pincelar algumas coisas para a gente definir o ponto de partida e depois a gente abre aí a artilharia para que todo mundo possa perguntar, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui uma telinha. Gente, vamos deixar para ser mais produtivo, deixar as perguntas depois que ele fizer a apresentação, porque vocês vão certamente bombardear de perguntas. Pode ser? Fechado? Fechado. Deixa eu admitir um aqui para liberar a tela, viu, Maru? Opa, agora foi. Aí. Então, vamos lá, vamos conversar. Primeiro, eu queria já botar o dedo aí no tema, né? Você ainda não cobra pelos acessórios consumíveis em sua locadora? Foi a pergunta que a Maru fez aí, muito bem colocada, né? Você está perdendo dinheiro. Né? Alguns estão perdendo dinheiro por não cobrar, alguns estão perdendo dinheiro por faturar de forma errada. Então, a gente vai dar uma surfada nessas duas questões. Né? E antes de eu entrar, a Maru me permitiu, eu vou só convidá-los para um evento, abrindo um parênteses. Nós vamos fazer um evento agora no dia 3/8, que é um outro assunto muito interessante para vocês. Eu só vou atiçá-los, mas não vou tocar nesse tema, que é um assunto chamado PERSE, que é uma lei federal que está isentando locadoras, e você corre o sério risco de ser uma delas, está isentando locadoras de não pagar impostos durante os próximos 5 anos. Chama a lei do PERSE, eu vou passar rapidinho aqui a arte, né? Dia 3 de agosto, vai ficar gravado, depois vocês vão ver aí, né? Pode também dar uma olhadinha depois nas redes. É uma suspensão de impostos que pode afetar a sua locadora. Essa legislação foi feita para o segmento de eventos e locadoras de carros, 100% estão lá, e do ramo de vocês tem alguns segmentos que fazem parte dessa mamata. Eu chamo de mamata, tá? Então, a gente vai estar no dia 3 de agosto trazendo um tributarista especializado para falar um pouquinho disso, tá? Não vou tecer muitos comentários, mas aí é para vocês, donos de locadoras e pessoal de contabilidade, advogado, é um assunto muito importante, né? E meio que inédito também. Ficar 5 anos sem pagar imposto é meio estranho. Então, eu queria convidá-los. Essa lei, ela fala do parcelamento de impostos. Isso todas as locadoras estão sabendo, que é a parte ruim, botar em ordem coisa que eu estou devendo, mas a parte boa é que o governo federal, para incentivar os segmentos de eventos, onde vocês fazem parte, que alugam, tem locadoras que alugam para eventos, então ele fez justamente para poder recuperar esse setor, tá? Aí tem um advogado que é especializado, depois vocês dão uma olhadinha com calma, tá? Agradeço a Maru aí o momento merchan, porque interessa a vocês, esse evento é para locadoras, como vocês, tá bom? Então, depois dá uma olhadinha. Então, vamos lá, eu queria começar a definir quem a gente é. O meu bate-papo vai definir a forma de tributação, mas primeiro a gente precisa saber quem nós somos. É uma confusão que o locador às vezes faz.
A gente estava batendo um bate-bola aí inicial com o Marcelo, né? Eu fiquei só captando aí o que ele começou com uma explanação que eu me interessei e eu vou dizer ela agora. O papo que a gente vai compartilhar com vocês hoje é para locadora pura. O que é locadora pura? Eu só alugo, eu não vendo. Tá? Não quer dizer que também não interessa para quem vende. Você pode ter dentro da sua empresa a venda e também a locação. Então, aquilo que envolver fornecimento de materiais, de consumíveis, de peças, de acessórios para locação, aí o papo interessa para você. Você pode estar circulando nos dois momentos. O fato de você vender não mata a situação de locação, tá? Então, o nosso bate-papo, ele é justamente para isso. Então, vamos focar em que eu vou falar de coisas para locadora, para locação. Você pode também ter um cliente de locação e que ele está pedindo material consumível para uma outra coisa dele. Aí é venda direto, tá? Nós não vamos entrar nesse mérito. Então, se posicionando aí no que nós somos, nosso bate-papo é justamente esse. Então, vamos entender também uma questão. Olha o que eu quero colocar uma situação que todo mundo entende, e todo mundo entende na vida pessoal. Mas quando entra dentro da locadora, há uma certa estranheza ou confusão. Então, olha lá, você alugou um imóvel para colocar a sua locadora. Ali está acontecendo um contrato de locação, igual você faz aí com o seu cliente. Então, quebrou alguma peça da estrutura do seu prédio, né? E aí entra aquela questão que a gente conhece bem. Quem vai pagar isso? Eu que estou alugando o imóvel ou é responsabilidade do proprietário? E a gente sabe, tem coisa que é responsabilidade do proprietário. Então, eu vou até pagar, se for o caso, mas depois eu vou pedir um reembolso para o proprietário. E tem coisa que o próprio proprietário fala, não, essa responsabilidade é minha. Que é uma estrutura, é um elevador, é alguma coisa do seu prédio que vai beneficiar ele nas próximas locações. Então, o que o dono do imóvel vai fazer? Ele vai consertar, porque ele não faz conserto, o negócio dele o dono do imóvel não presta serviço. O dono do imóvel simplesmente aluga o imóvel para você. Então, o que ele vai fazer? Ele vai consertar, vai mandar alguém consertar e vai tocar a locação com você. Ou ele pode também consertar alguma coisa, só que quem quebrou foi você. Depois ele vai falar, olha, é o seguinte, eu consertei, mas o mau uso foi seu, locador, né? Inquilino, né? No caso, inquilino. Aí o que ele vai fazer? Ele vai mandar lá para o condomínio, para o administrador de condomínio, ou ele mesmo vai passar a conta para você. Ele vai pedir um reembolso. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque isso é o dia a dia de qualquer ser humano e a gente entende muito bem. Primeiro, a gente entende que quando eu alugo um imóvel, a pessoa que está cobrando de mim, eu estou abrindo um parênteses que não é o assunto hoje, mas para a gente entender um pouquinho, quando eu pago a locação de imóvel, primeiro, nem nota fiscal tem, né? Existe um contrato de locação, e esse contrato é cobrado através de uma fatura ou recibo, como alguns usam, né? Eu não gosto muito de recibo. Recibo é para eu não pagar, né? É de quitação. Mas o que acontece nessa relação de um aluguel? Acontece coisas que a sua locadora também faz com o cliente. Então é bom a gente se posicionar o seguinte, nós estamos, por incrível que pareça, falando da mesma coisa. Lá é uma relação de imóvel, é locação de um imóvel, mas é uma locação. E o contrato de vocês, assim como o de um imóvel, tem cláusulas lá que fala, se você fizer isso, a culpa é sua, se acontecer isso, a culpa é minha. O contrato de locação tem mais culpa do que prestação de serviço, porque não temos ligação com a prestação de serviço. Então, eu queria situar isso. Primeira coisa, vamos colocar esse entendimento na nossa mente. Espera aí, eu já faço... eu já tenho uma relação com alguém que me aluga algo onde envolve responsabilidades. Né? E eu não estranho isso. Quando o locador, o dono do imóvel, me passa uma conta para eu pagar, eu sei que aquilo eu estou pagando para ele, mas necessariamente
por um outro que forneceu aquilo, ou não faz parte da locação. Aquilo é um reparo, né, que está ali, é uma responsabilidade. Ele não está vendendo nada para mim. Ele simplesmente está me dando a oportunidade de eu pagar e reembolsar para que eu continue bem naquele imóvel que eu estou alugando, tá? Por que eu fiz toda essa firula toda? Para a gente entender o seguinte, quando a locadora tem uma relação com o freguês, aí o que você tem com o seu cliente, tudo que envolver aquela relação continua sendo uma locação. Então, se você coloca um bem lá dentro, você vai ter que fazer a manutenção, você vai ter que fazer um reparo, você vai ter que trocar uma peça. A sua natureza é quem você é. Eu sou uma locadora. Então, a gente não pode confundir, isso eu vejo, principalmente locadora que tem assistência técnica, ou que vende para o balcão, e também tem atividade de locação. Há uma certa confusão. Não, a minha relação com aquele cliente é de locação. Tudo que eu fizer com ele não vai perder essa característica. Então, eu queria mostrar para vocês quem é que fala o que somos, né? A gente tem aqui uma consulta, vocês não precisam ler, depois pode dar uma olhadinha. Isso aqui o que é? Uma locadora de bens móveis, até de empilhadeira, perguntou uma vez para a Receita Federal o seguinte: Receita Federal, eu estou no Simples, minha locadora está no Simples Nacional. Eu preciso pagar em qual anexo, né? Eu preciso pagar o Simples, eu quero saber em qual anexo eu, locadora, devo pagar os meus impostos. Tá? Olha que interessante, a locadora fez a pergunta para a Receita Federal. Por que ela fez? Porque quem centraliza as cobranças do Simples, no caso do Simples, é a Receita Federal, inclusive do ISS. Né? Então, a resposta da Receita é que tem a ver com o papo que a gente está vendo aqui. A Receita respondeu para essa locadora o seguinte, falou, olha, é o seguinte, locadora, primeiro, você vai usar o anexo número 3. Esse anexo número 3, para quem está no Simples, você deve conhecer, né, onde você paga os seus impostos. E a Receita Federal falou para a locadora também o seguinte, só que você não vai incluir serviços. Olha só o que ele fala lá, olha, você vai tributar no Simples, no anexo 3, deduzida a alíquota do percentual correspondente ao ISS. Olha que interessante, a Receita está dizendo para uma locadora que ela não deve pagar o ISS porque ela não é uma prestadora de serviço. Né? Ela não tem que se preocupar com isso. E uma outra decisão aqui, essa é bem bacana, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Minas Gerais é a capital do rental no Brasil, tudo nasce lá, as grandes locadoras estão lá. Ela respondeu para uma locadora, é uma locadora de carros, mas a resposta serve. Ela diz o seguinte, olha, quando você, locadora de carros, coloca um motorista dentro de uma locação, esse motorista, que a gente acha que é serviço, né? A gente entende, todo ser humano entende que é um serviço, o legislador falou que não. Esse motorista é um acessório. Não é uma locação, é um mero acessório. Então, se a gente for puxar essa analogia, isso que os legisladores estão falando, e a Receita Federal, ele está dizendo o seguinte, que é tudo aquilo que está no processo de locação, que não tem a ver diretamente com a locação, é um mero acessório. Essa decisão, para vocês terem noção, a gente atende locadoras de carro, e elas têm contratos fortes com mão de obra, né? Então, a gente lá nesse segmento, a mão de obra do motorista, que é um valor importante, não é cobrado como locação. E nem é incluso na nota fiscal. Não há uma nota fiscal de serviços de mão de obra. Não, tudo é embutido dentro da fatura mensal da locadora, tá? Ou seja, o que eu quero falar? Estou falando de coisas aqui muito maiores e muito mais próximas a uma prestação de serviço do que um reembolso. São situações onde a gente, até nós da área contábil, tributária, a gente tinha, e a gente entende que em alguns segmentos, motorista e outras coisas mais, eu tenho que pagar ISS. E a Receita, ela entende que não, e o tribunal também não. Ele está falando que a locação é uma relação.
tudo que circular nesse ecossistema é para eu manter a locação. Assim como a gente faz na locação do nosso apartamento, você aí do seu estabelecimento, da sua loja, tudo que acontece ao redor daquilo não é uma transação nem de serviço e também não é uma transação de venda. Isso é um mero acessório da locação. Tá? Então, eu queria deixar isso bem claro na mente da gente, para a gente entender. Nós somos locadores, então a gente não tem relação com venda e a gente não tem relação com serviço. É lógico, eu estou dizendo locadora pura. Tá? E eu também estou dizendo locadora, mesmo que por um acaso tenha venda, naquela relação de locação. Ali também está havendo algo diferente ou diferente de venda. Tá? Não circula no módulo do comércio. Né? Então, o que acontece? Aqui eu já vou falar para vocês como é que a gente tem que faturar reembolso. Mas eu queria voltar um pouquinho. Eu soltei até um videozinho hoje aqui nas nossas redes para chamar o pessoal para essa live, compartilhando com vocês. No mundo rental car, lá nos Estados Unidos, tem uma empresa que esteve aqui no Brasil. Ela veio para o Brasil numa época errada, ela circulou aqui durante 3 anos. Depois ela acabou saindo. Chama Frontline. O que essa empresa faz nos Estados Unidos? Ela é uma consultoria de expansão de venda de locadoras. E ela ensina as locadoras justamente a introdução que a Maru deu aí, muito, muito bem feita, que é o quê? Nós não somos ONG. Nós temos que cobrar aquilo que não está embutido na locação. Né? Pra você ter noção no negócio de carros, ela pega o valor que... Tem locadoras que colocam tudo dentro do valor de locação. Tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Só que o que essa empresa fazia, a Frontline? Ela dava nome aos bois. Espera aí, se você está cobrando uma mensalidade, se você está cobrando um aluguel, uma locação de R$100, sendo que você sabe que lá dentro tem 20 que são outras coisas, não, a gente tem que separar. Locação 80, 20, no caso lá de carros era rastreador, 20 era banquinho do nenê e outro pedágio. Né? Então, ela ensinou a Hertz, que agora não existe mais aqui no Brasil, virou Localiza, né? Ela fez um trabalho muito forte na Hertz e na Avis aqui. E essas locadoras passaram a tirar. Se você for locar um carro, você vai ver o que acontece hoje. Você vê que é tudo explodido lá. Foi fruto dessa empresa americana que veio ensinar o mercado de locação brasileiro que a gente tem que separar. Primeiro, uma questão comercial também, né? O cliente vai enxergar que o valor da locação é o valor X, mas também que a gente tem que tirar as gorduras daquilo que não é locação. Parece que não faz diferença nenhuma, mas faz. Se você for olhar essa pergunta que essa locadora fez para a Receita Federal, geralmente o contador, o que ele faz? Ele pega tudo aquilo que você tem como locação e joga no anexo 3 aí do Simples, para quem está no Simples, que eu acho que deve ser a grande maioria. E aí o que vai acontecer? No anexo 3, o contador não sabe o que é locador, então ele não entende que reembolso é diferente de locação. Ele vai e joga tudo no anexo 3 e você vai pagar, além de você pagar mais Simples, você corre isso, está pagando até ISS, né? Que algumas locadoras que usam o anexo de forma errada, né? O anexo 3 do Simples, ele possibilita que o contador tire o ISS, porque a locadora não respira o ISS. Então, quando você joga tudo junto na mensalidade, tudo junto no valor da locação, você está pagando mais. Então, o efeito é diferente. Então, essa consultoria ensinou as locadoras brasileiras a fazerem de forma correta. Então, as locadoras hoje de carros, elas estão bem acostumadas a isso, a não separar cada macaco no seu galho. Né? Mas agora vamos entrar na questão seguinte. Mas eu posso cobrar por insumos dentro de um processo de locação? Eu não estaria vendendo? Isso é permitido? Então, vamos primeiro entender. Olha só. O que é... Eu vou falar primeiro de prestação de serviço. O que é uma prestação de serviço? É algo que a gente acha que é simples de entender, mas não é. A prestação de serviço é quando eu faço algo para fora. Quando eu estou atendendo um cliente de fora, uma pessoa fora, quando eu falo de fora, deixa eu voltar um pouquinho, é quando eu estou prestando serviço em cima de um bem de terceiros. Aí é uma prestação de serviço.
Quando eu estou fazendo algo em cima de um bem que é meu, eu não sei se o Cristiano, esposo da Mônica, cobra da Mônica os concertos que ele faz dentro de casa. Porque o bem é deles. Eu acho que não. Senão, vai dar briga aí. Não, porque o bem é deles. Eles são proprietários. Ele não está prestando serviço para a esposa. E ele também não está prestando serviço para si próprio. Ele vai consertar alguma coisa dentro de casa, ele vai usufruir, é dele. Então, o que acontece? Quando eu conserto, estou falando primeiro de serviço, quando eu conserto o meu próprio bem, não há uma relação de serviço. Não. Eu estou deixando aquele bem em condições para que o meu inquilino, né? Eu acho que deveria, viu, doutora Mônica? O certo seria chamar os fregueses de inquilino. Então, o meu inquilino, aí seria mais fácil de entender. Eu tenho que deixar aquele bem em ordem para que ele use. E, às vezes, e na maioria das vezes, quem quebrou é ele. E não é assim que acontece na relação de um imóvel? É desse jeito. É assim que funciona. O dono tem que consertar. Eu estou até passando por isso na minha vida pessoal, né? Estou na briga lá com o proprietário. Não, mas isso é seu. Não, mas isso é meu. Porque é uma relação normal. Então, a gente tem que entender que não há o vulto do serviço. E vamos entrar na venda? Também não. Também não. Porque se eu coloquei um bem em perfeitas condições e o meu cliente vai precisar usar coisas em cima daquela locação, a atividade, a coisa principal que aconteceu ali foi uma locação, tudo que eu fornecer para ele, quando a gente fala fornecer, eu quero bater bem nessa tecla, com a finalidade de atingir o meu bem, é o meu bem que está com ele, tá? Se for um bem dele, aí é uma relação de serviço e aí é uma relação de venda. Se ele pedir para consertar, ó, eu tenho uma outra esmilhadeira aqui, você pode consertar, porque eu sei que você tem uma oficina na locadora, aí é diferente. Você pode me vender uma peça para outro equipamento que eu tenho aqui? Aí já é diferente. Aí é uma relação de consumo e uma relação de prestação de serviço. Então, isso é bom a gente já ter esse entendimento. Por quê? Porque a gente, é comum o locador ter essa preocupação, acho que tem que ter mesmo. Eu não posso estar errado, não posso estar fazendo coisa errada, né? Primeira coisa, a locadora ela nem tem inscrição estadual. Ela não deve ter inscrição estadual. Se tiver a locadora pura, já tem coisa errada aí. Tem que fazer uma outra live, Maru, só sobre isso. Então, a locadora não tem que ter. Mas, mesmo assim, se você tem uma revenda que você precisa ter inscrição estadual, e assim como o Marcelo tem está iniciando, já tem uma locadora, não tem problema. Essa relação de fornecimento desse produto para locação não é uma venda. É um reembolso. Você está consertando um bem seu. Então, a locadora pode cobrar e deve, sim, ela tem que cobrar. E mais, Paulo, eu já embuti no preço da locação. Então, o ideal é você separar. Eu até coloco aqui, eu vou avançar um pouquinho e vou voltar naqueles tópicos. Aqui é um modelo de fatura. Você pode usar o do Syslock que você tem ali, ou do Locar, do sistema que você usa. Então, o que a locadora tem que fazer? Ela tem que ter, na hora de cobrar, ela tem que separar dentro da fatura uma linhazinha de locação e uma outra linhazinha de reembolso, que está em vermelho aí, está vendo lá, reembolso de despesas. Você coloca o título que você quiser, mas separado da locação. Isso dá uma diferença e não adianta também fazer isso e a contabilidade não souber. Tem que avisar o contador e ele tem que entender, ele tem que assistir essa nossa live aí com o Alec, para entender que o fornecimento de insumos não é locação. Isso é uma outra tratativa. Tá? Ele tem que saber. Por que é uma outra tratativa? Na sua telinha aí, você está vendo que quando você, locador, cobra o reembolso, você tem que usar a fatura que eu mostrei agora, só que numa linha separada. Você tem que destacar, fora da locação, o que você está cobrando. Então, você vai colocar lá, reembolso de despesa, fornecimento de insumos. Você vai colocar o nome do que você está fornecendo. Não vai usar a venda, que você não está vendendo. Mas, Paulo, está saindo do meu estoque. Você está fornecendo para uma relação de locação. Olha o que a Receita falou. A Receita ela falou para algo muito mais sério, eu até diria, que é uma mão de obra, que a gente tem assim claramente que um motorista, um operador numa máquina, na empilhadeira, ele tem ali uma relação de serviço. Não. Quando está na locação, não. A locadora não nasceu para prestar serviço. É um mero acessório. E o cliente, ele quer da locadora a locação. O que você agregar
não são acessórios, não tem essa natureza de venda ou nem de locação. Você está pegando um reembolso, uma peça que você não está locando, você está reparando. Então, o que você tem que fazer? Qual é o correto da locadora? Você vai emitir a fatura ou nota de débito. Alguns usam nota de débito. Mandam 2 documentos para o cliente, a fatura de locação e a nota de débito em separado. Paulo, pode ser um recibo? O pessoal pergunta para mim. Não há legislação que imponha para as locadoras o documento que ela quer usar. Por incrível que pareça, uma das únicas, não vou falar todas, mas acho que é uma das únicas que está fora do SPED, do braço do SPED federal, que é a obrigatoriedade de emitir nota fiscal eletrônica, são as locadoras. Não existe uma legislação nem que mande ela emitir fatura eletrônica. Infelizmente, né, doutora Mônica, há até dificuldade na hora de cobrar, porque não existe um documento legal dizendo. A locadora não existe nem um regulamento da locadora. Tem, além do inquilinato, o regulamento do ISS e o regulamento do ICMS. E cadê o nosso regulamento? Não tem. Então, por conta disso, você pode... Diferente, Paulo. Oi, Mônica. Paulo, a gente é um bichinho diferente. Exatamente. Nós somos um bichinho diferente, porque a gente é especial. Só que aí você pode usar o que você bem entender. Eu não gosto, eu entro aí com a parte técnica. O que diz a parte técnica? Toda vez que eu uso nota de débito, o próprio nome já está dizendo, vamos dar uma coisa ruim aí para você me reembolsar. Eu gosto mais da nota de débito para você cobrar reembolso, tá? A fatura não está errada também, mas aí eu acho que você tem que separar, como eu mencionei ali. No seu sistema você tem que ter itens diferentes. E o recibo você pode usar também. Eu não gosto do recibo. O recibo, o próprio nome já diz, ele está quitado, tá? Se você cobrar um recibo, emitir um recibo e o cliente não pagar e ele for safado, já era. Você já quitou. Você deu um recibo, tá? Mas também não é errado. Você pode usar um demonstrativo de faturamento, pode ser também, tá? O que eu quero dizer é assim, tem que cobrar de forma separada e você não pode confundir e achar que isso tem que fazer parte da locação, que eu tenho que vender, que eu tenho que cobrar do cliente como serviço, se for fazer uma outra coisa. Por exemplo, uma coisa que acontece muito. Eu aluguei alguma coisa e vou fazer a instalação. A locadora emite, algumas locadoras emitem a fatura e a nota fiscal de instalação. Não. A mão de obra na locação entra tudo como reembolso. Mas como assim reembolso, Paulo? Até a mão de obra daquela pessoa que foi instalar, na realidade você está pedindo reembolso da despesa que você teve com ele aqui, com a despesa administrativa de salário. Que não há uma relação de prestação de serviço. Como é que eu vou prestar serviço para o meu próprio bem, mesmo que eu aluguei para terceiro? Tá? Então, não há essa relação. Então, até a instalação, você tem que embutir como fatura. Você vai jogar lá, logística de instalação. Nunca colocar serviço, porque não é serviço, tá? Nem taxa de serviço. A locadora tem essa mania, essa habilidade de colocar taxa em tudo, né? Até abrindo um parêntese, a Localiza foi autuada mês passado, 5 milhões, não pelo ISS, um cliente se achou ofendido porque a Localiza colocava valor da locação e colocava taxa de locação. O cara entrou no PROCON, foi uma ação, acho que é civil, né, Mônica? Civil, não foi fiscal, não foi no ICMS. E ela foi autuada, não pelo governo, pela defesa do consumidor, falando, não, isso é abusivo. Como é que você está cobrando um serviço sendo que você aluga? E eu achei corretíssima a posição do legislador lá. Por quê? A locadora ela tem essa mania de colocar taxa em tudo. Não, a gente tem que tirar isso. Até nos reembolsos. É entrega, taxa de entrega. Não. Logística de entrega. Paulo, reembolso. Sim, Mônica, à vontade. A nomenclatura, ela parece ser um mero detalhe, mas que sim, ela modifica todo o significado do todo. Né? Então, o que você está falando sobre recibo faz muito sentido. Você está falando de taxa, tudo isso modifica o resultado. Quando, na verdade, o que a locadora tem que fazer é descobrir e criar um padrão. Isso acontece porque, infelizmente, como eu costumo dizer que é um bichinho diferente, não tem um regramento, como você falou, a lei do inquilinato, que regula locação de bens imóveis. A gente não tem um regramento claro. E é tudo, vamos fazendo, vamos vendo como que, parece que não, mas locação no Brasil ainda é novo, né? É novo. Ainda é novo. Então, a nomenclatura,
percebam, é extremamente importante para que não aconteça isso que aconteceu com a Localiza. Provavelmente ela poderia ter cobrado, mas infelizmente a nomenclatura fez com que ela tivesse uma condenação, e aí o resultado foi negativo. Perfeito, isso aí mesmo, doutor. Então a gente tem que ter né, esses gatilhos, já ficar esperto em separar e dar nomes certos para isso, né? O reembolso, no caso, você tem que colocar como reembolso mesmo. Ah, mas Paulo, eu comprei uma peça de 100 e eu cobro uma gordurinha, né? Ninguém vai... Outra coisa que eu digo, ninguém é louco de pegar uma peça de 100 e passar para o cliente pelo mesmo valor. Eu acho que eu estou falando aí mais de reparação, tá? Uma quebra. Ele quebrou, você trouxe o equipamento para a sua estrutura, para a sua locadora, fez um reparo e depois devolveu para ele e manda uma fatura de R$100, que foi justamente o que você pagou. Não, você tem que cobrar a gordurinha. E aí eu colocaria o quê? Como é que você tem que faturar? Você vai colocar lá reembolso de despesa, peças, ou algo que você colocar R$100. E você vai colocar lá reembolso de despesa com manutenção, R$20. Tudo na fatura, nada como serviço. Porque, como a gente viu, eu não cobro de mim mesmo. Eu não cobro, não faço serviços dentro do meu bem. Eu alugo para o outro, eu tenho que manter em ordem, tá? Então, isso é assim que a legislação trata reembolso. A gente tem que usar a documentação certa, o título certo, e aí eu entro na questão tributária, tá? Que aí mexe no bolso de vocês. Mesmo você acertando isso, a gente tem que entender que, por exemplo, no simples e no lucro presumido, esse faturamento de reembolso, você não deve tributar, o seu contador não deve colocar na tabela do simples para pagar imposto. Porque você não tem nada ali, mas Paulo, e a gordurinha que eu cobro? Nem a gordurinha, porque você, na realidade, está cobrando do cliente um serviço, não, né? Uma mão de obra que você teve para arrumar o bem que ele quebrou. Você vai jogar lá. Aí a peça é a mesma coisa. A peça você vai jogar como reembolso e o seu contador vai deixar fora, tá? Isso é para quem está no presumido e no simples nacional. Você tem que fazer dessa forma. Quem está no lucro real é um processo de tributação um pouquinho diferente. Então, lá você, quando compra a peça, quando você, dependendo do serviço que você fizer, se você contratou um serviço de fora, quem está no lucro real, você abate da sua operação de impostos as despesas e a compra das peças que você vai usar para reparar o bem que você colocou para o seu cliente. Então, se você se creditou, você tem que falar com o seu contador, se ele se creditou na hora que você comprou, quando você fatura esse reembolso para o cliente, você tem que oferecer a tributação. Que, na realidade, você não está oferecendo nada. Você simplesmente está fazendo um acerto. Você está zerando o imposto que você abateu lá atrás, tá? O lucro real é meio salgado. Eu não sei se tem alguém aqui que está no lucro real, mas ele tem uma tratativa diferente. Independente da tratativa diferente, você tem que sim cobrar do mesmo jeito. Você vai emitir a fatura ou a nota de débito e separar o que é locação do que é reembolso. São coisas diferentes ou diferentes, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente para que você não tenha... você não perca dinheiro com os impostos, né? Eu acho que a questão aqui, eu estou focando muito na questão tributária, mas eu sei que às vezes a locadora nem cobra por achar que não deve cobrar. É lógico que é uma questão conceitual, você tem a sua política de tratar as coisas com o seu cliente, tá? Então, se você acha que tem que ser tudo embutido, tudo bem, aí é com você. Agora, se você coloca tudo no valor de locação, que eu já vejo locadoras fazendo, eu não cobro nada, porque já está tudo da locação. Então, é bom você abrir isso na sua locação. É lógico que vai depender do seu cliente, né? Eu tenho situações com clientes, locadoras, que ele fala, Paulo, eu não vou abrir, senão eu abro a margem. Eu abro o que for. Bom, aí é uma questão da forma que você negociou. Você tem que tomar essa decisão de manter tudo lá junto e sabendo que você vai pagar mais impostos por isso. Mas não, se você cobra os insumos a cada consumo, a cada vez que ele pede para você, ou a cada reparação, aí você tem que fazer dessa forma. Eu coloquei aí na telinha os documentos que geralmente a locadora tem que usar, estou até colocando
outros itens, por exemplo, a locação você vai usar a fatura, né? Tem algumas cidades, algumas prefeituras que obrigam as locadoras a emitirem nota de serviço, mesmo para locação do equipamento. Mas essas cidades não recolhem o ISS. Então, aí tudo bem, você vai usar a nota fiscal, que não vai fazer diferença nenhuma. A mão de obra dos operadores, né, a fatura, e aí vem multa, acho que vocês não têm problema de multas, né? Avarias, e você vai cobrar através de nota de débito, né? Então, lembrando que... Opa, tá entrando mais gente aí, ó, que bom. Então, lembrando que aquilo que você cobrar, você tem que saber como tratar na contabilidade. Porque senão, perde até o sentido desse nosso bate-papo. O contador que não está aqui, se você mudar alguma coisa, tem que avisar o contador. Senão não vai surtir efeito. O efeito que a gente tem que lembrar é o bolso, né? Acho que é a principal questão, tá? Então, eu queria fechar aqui esse nosso bate-papo inicial, né, deixa eu parar a nossa apresentação, de slide, para a gente ter em mente como é que funciona o reembolso e os acessórios, e se eu devo ou não, se eu posso ou não cobrar. Então, eu queria já abrir agora, Maru, para a gente começar a bater um papo com vocês. Estou pronto aí para compartilhar. Pessoal, quem quiser perguntar, levanta a mão e aí a gente vai fazendo perguntas para ter um pouquinho de organização. Espera aí que tem gente entrando. Para ter um pouquinho de organização... Durval já levantou a mão. Primeiro a entrar, primeiro a levantar a mão. Sabe aqueles menininhos que sentam no primeiro lugar da fila da escola? É a cara dele, né? Vai, Durval. Você é o primeiro, então manda bala. Bom, o que nós fazemos na empresa? Por exemplo, a gente fornece uma serra para cortar piso. Essa é uma locação. O disco, que nós chamamos de peça de desgaste, nós fazemos uma venda. Então, pelo que você está dizendo, eu posso colocar isso utilizando aquele formulário parecido, apesar de eu usar o Syslock, nunca usei esse tipo, e incluir essa venda. Por exemplo, eu colocaria, eu paguei o meu disco 200, eu estou estou fornecendo para o cliente por 300, ou seja, uma diferença de R$100. Então, eu colocaria como reembolso isso? Exatamente. Você aí, Durval, você é locadora pura? Não, nós temos... Você não em venda, né? Não, eu tenho inscrição estadual para poder fazer essas vendas. Tudo que é consumível, exceto a única coisa que a gente não vende, porque é um problema que a gente tem aqui em São Paulo, e pelo jeito no Brasil todo, são justamente ponteiros e talhadeiras. Tá. Isso a gente fornece embutido na locação, é cultural. Podemos, justamente, a minha ideia, quando eu vi essa live, eu imaginei que a gente fosse abordar esse assunto com os locadores. Mas tudo bem, é um outro assunto. Mas isso é uma coisa cultural. Exceto ponteiros e talhadeiras, tudo que eu forneço para o cliente, eu vendo. Tá? É uma venda. E pago diferença de CMS para ele. Ou seja, pago lucro para isso. Correto? Então, eu poderia usar aquele formulário e eu colocaria 200 como seria o reembolso da peça, e o 100, você falou que seria a gordura, a gente colocaria como? Você vai colocar lá como taxa de logística, o fornecimento da peça, o nome que você colocar. É sempre bom colocar fornecimento da peça, contrato de locação. Tá? Outra coisa, foi bom que você falou, eu vou voltar um passo para trás. Como você é comerciante também, então você tem uma tratativa um pouco diferente. Eu não vou entrar no ICMS, mas eu vou te dizer lá atrás, quando você tem uma saída do seu estoque para reparo, isso é uma coisa que nem é de locação, é do segmento seu aí. Se você pegar alguma peça para consumo próprio, você nem emite nota, você vai fazer uma saída de estoque. Então, você não vai emitir nota contra o seu cliente. Você vai fazer uma saída de estoque. Aí eu estou falando da baixa interna sua. Você vai sair com vai fazer uma requisição
e você vai colocar lá, saída de estoque para fornecimento do contrato de locação. Aí isso é o controle interno seu, certo? E aí você vai tratar isso lá na sua contabilidade do ICMS como material de consumo. Não é uma venda. Aí você vai pegar isso e vai lá na fatura, você usa o Syslock, então você usa a fatura do Syslock, e lá você tem que colocar um item você tem que criar aí um fornecimento de insumos, ou se você quiser colocar o próprio nome, fornecimento de insumos de lixa, você falou o nome aí, esqueci o nome. No caso, é um disco diamantado, é um disco de corte. Disco diamantado, então você vai colocar fornecimento, disco de corte. Como você já está faturando, já está no contrato de locação, já está numa fatura, se você for colocar, então você não precisaria nem colocar o número do contrato, mas aí a forma fica com você. Mas você tem que jogar isso na fatura. Então você tem que falar com o Syslock, você tem que criar um item de faturamento lá no Syslock. Por que tem que criar um item? Para que o contador saiba que na hora do Simples, ele vai ter lá receita de locação, fornecimento de peças, venda, né, quando perda de bens, um relatório totalmente separado, para ele poder separar na hora do Simples. Então, é desse jeito que você faz, Durval. Como você está no ICMS, você vai fazer uma saidinha. Quando você pega algo no estoque, para consumo interno, ou para um evento, né? Muito comum a empresa pega lá para distribuir no evento. Você faz uma requisição. Isso tudo eu estou sempre falando da locação, né? Eu já bati no papo em alguns lugares, e o pessoal, não, então eu vou fazer para tudo. Espera lá. Nós estamos falando de um fornecimento aonde você tem locação. Uma coisa casada. E isso eu falo muito forte, foi bom que você perguntou que você é do ramo de comércio, eu falo muito forte para principalmente quem tem instituição estadual, porque o fisco está aí, ó, com o olho dele aí dentro. Diferente de uma locadora pura, que não tem o Estado dentro dela, porque o cartão de visita não está lá, que é a inscrição estadual. Então você tem que ter esse cuidado. Não. Por isso que é até bom, Durval, na hora que você fizer a requisição, lá na requisição você embasar, é lógico que vai escrever uma bíblia lá, mas colocar saída para atendimento no contrato de locação número X. É um documento fiscal. Aqui não é consumo, eu tenho um contrato de locação. É um bem meu que está lá. Tá? No seu caso, eu nem sei o impacto que você vai ter com o ICMS, né? Você tem que ver com a contabilidade. Porque aí você pode, inclusive, você vai dar saída no seu estoque pelo valor que está lá no CMV seu, no custo médio, lá no seu estoque. Que não é o valor que você cobra do freguês, é menos. E aí a locação, você vai dar saída nisso como reembolso. Então você vai ter, já de cara, você vai ter uma economia, tá? Eu não estou entrando aqui em questão tributária, né? Vendendo peixe para você economizar imposto. É que essa é a forma correta. Por um acaso, você vai economizar imposto. Tem dois tópicos ainda, já vou abordar. Um deles é a parte de transporte, ou seja, frete, ou entrega, ou coisa desse tipo. Tá. No passado, eu sempre soube, isso mesmo quando pesquisamos, quando eu estava na LEC, que a locadora não pode cobrar frete, transporte. Então, por exemplo, no passado eu separava o que era frete. Hoje eu uso um subterfúgio, eu coloco, por exemplo, se é R$100, R$150 de transporte, eu aumento na primeira locação e dou desconto disso nas sequências. Ok? Então, eu poderia também usar a mesma coisa para também? Do mesmo jeito. Essa é uma pergunta recorrente, né? Que as locadoras de carros também, o locador de carro tem até mais que vocês, porque tem entrega de carro toda hora. O que você tem que entender? Eu coloquei duas legislações. Ele diz o seguinte: tudo aquilo que está no processo de locação, que não é o carro-chefe, é um mero acessório. Não sou nem eu que estou dizendo, é um mero acessório. Só que, assim, tudo que você fizer, como a Localiza fez, você vai dar um tiro no seu pé. Porque quando você coloca um termo, até se você colocar taxa de locação, o procedimento interno, é o que a Mônica falou, exatamente. Você pode estar criando uma contingência de graça. Olha só, a Localiza é uma referência, agora virou a maior locadora do mundo em rede de lojas, né? Não do tamanho de frota. Ela cometeu esse crime. Né? Só que ela não comete esse crime no caso da taxa de administração, ela não emite nota. Né? Ela joga tudo dessa forma que a gente está falando aqui. Eu vou até citar um exemplo que está muito fresquinho.
A Localiza comprou a Unidas, não sei se vocês devem ter acompanhado aí. A Unidas, eu até uso nos meus cursos, o exemplo da Unidas. A Unidas, ela usava nota fiscal para cobrar a gordurinha, a margem. E agora a Localiza engoliu ela. A Localiza não faz isso. Por quê? Porque é um mero acessório. Quando eu cobro uma taxa para administrar uma peça que eu estou fornecendo no contrato de locação, é um mero acessório. Só que eu tenho que fazer o certo. Se eu colocar taxa na frente, se eu colocar frete, por exemplo, frete você até se complica um pouco mais, porque é uma atividade, não é que ela não pode, é que é uma atividade de ICMS de transporte. Então, Paulo, o que eu vou colocar? Você coloca logística de entrega, é o que eu tenho sugerido para as locadoras. Porque aqui, até instalação também, logística de instalação. Tira o nome taxa e tira o nome serviço. Ah, você está me fazendo fazer um ratinho? Não, é que não é o nosso nome. O seu inquilino, quando cobra um reparo que ele fez no imóvel seu, ele não coloca lá. Pode ver, a imobiliária faz muito bem isso, porque o ramo nosso de locação é novo. De imobiliária, desde a criação do Gênesis, sempre um alugou para o outro. Então, lá já está muito mais andado. Então, toda imobiliária, todo dono de imóvel, ele não coloca prestação de serviço. Coloca reembolso, fornecimento, reparos, ressarcimento, né? Um nome muito comum no imóvel. A locação tem que usar do mesmo jeito. Então, até ressarcimento é que fica chato comercialmente se colocar ressarcimento de frete, né? Fica meio estranho. Não fica legal. Então, é logística de entrega. Nós já usamos esse subterfúgio de nomes, por exemplo, na nossa empresa, isso eu acredito que outras também, que se você alugar andaime, você tem que pagar ISS. Sim. Então, nós fazemos locação de painel metálico. Exatamente. Seria mais ou menos o que você está falando para isso. É isso aí. Como terceiro ponto, desculpe alongar, mas eu acho que é importante para todos. Como terceiro ponto, a mesma coisa, só para confirmar, para manutenção. Por exemplo, manutenção na minha máquina que o cliente estragou. Hoje, eu emito nota fiscal de serviço ISS. Tá? Então, nós emitimos isso. E também, então, o correto seria fazer dentro da fatura. Ok. Essa última pergunta foi ótima, porque essa é o que todo mundo faz, a maioria faz desse jeito. Então, a gente tem que entender, eu quero trabalhar, eu já falei, mas eu quero trabalhar mais um pouquinho, para desmistificar na nossa mente, poxa, isso é serviço, eu estou fazendo errado. Não, eu tive que pegar um cara meu para consertar um equipamento que o meu cliente quebrou. Ele tem que me reembolsar a peça e tem que me reembolsar também a taxa de serviço, a taxa de serviço, a mão de obra do meu funcionário. Então, você não vai emitir nota fiscal. É lógico, você vai mudar a regra do jogo, o cliente vai estranhar. Né? Ele vai, peraí, você pode até usar printar essa live lá onde tem a resposta da Receita. Se você quiser, eu posso mandar inteira, que ela não é só aquilo, ela é mais longa. Eu vou até te falar um pouquinho, Durval. Essa telinha que eu mostrei aí, a Receita ela deu uma aula, que é raro, né, Mônica? A Receita dá uma aula em favor do contribuinte. Ela deu uma aula, ela não simplesmente respondeu, ela falou o seguinte, olha, quando uma locadora está fazendo uma mão de obra no bem locado, a natureza dela não é nem cessão de mão de obra, porque ela não está cedendo uma mão de obra. Quem cede mão de obra são os prestadores de serviço. Aí sim é uma prestadora de serviço. Então, quando a locadora está fazendo um reparo num bem próprio, usando a analogia da Receita Federal, você não está cedendo mão de obra, porque não é nem a sua atividade. Agora, é lógico, se você abrir o conserto que você faz para os clientes para um terceiro, o cara que veio de fora, que eu sei que você faz, que você também deve fazer assistência técnica para fora, penso eu, aí não, aí você está fazendo algo para o freguês de fora, para um bem de terceiro. Né? Então, a Receita ela fala que você está cedendo mão de obra. Né? Então, quando o Cristiano conserta a máquina para a Mônica, ele não tá cedendo mão de obra. Está todo mundo junto, o bem é do casal. Eu estou usando esse exemplo para a gente entender que é o nosso bem. Se ele quebrou, ele que paga. Eu acho, né? Não estou falando agressivamente para o cliente. Mas a gente tem que ter esse entendimento. Nós não somos ONG. Assim, não, poxa, eu tenho que... É lógico, tem questão comercial. Né? Mas a gente tem que entender o seguinte, tudo aquilo que você tem que cobrar, cobre e
fuja dos impostos, porque é assim que a gente tem que pensar. Né? Eu não estou prestando serviço, então não há o que se falar em nota fiscal, não há o que se falar em venda. Você vai usar os controles internos e diretamente você vai colocar na fatura. Você pode até colocar logística de conserto, ou então reparação. Você vai colocar fornecimento de peça e horas na reparação, porque você está cobrando horas do seu funcionário, e você vai jogar na fatura. Você precisa falar com a Syslock, tá? A Syslock, eu sei que você pode criar várias coisas lá de faturamento, mas ele tem que... Eu não lembro se o Syslock... Eu acho que ele tem lá, Durval, uma questão de tributação. O contador vai ter que falar, porque essa parte onde envolve reembolso, ele não tem que jogar para tributação. Quando eu digo dos relatórios, né? Porque o Syslock não faz ligação direta com a Receita, tá? E o contador tem que saber. Olha, eu tenho Agradeço e agradeço a paciência de todos por me aguardar as minhas perguntas. Tem duas perguntas aqui. Posso? É que tem duas perguntas, Mônica, escritas aqui. Uma chegou antes do Theo levantar a mão, depois tem o Theo, e aí tem a Maíra. Na verdade, é rapidinho. É que o que o seu Durval falou quanto a painel de andaime, é uma nomenclatura que eu já acompanhei casos dentro da minha empresa que o cliente não queria, ele exigia que emitisse uma nota fiscal de serviço, e aí até você explicar o que é painel, que ele só vira andaime depois de montado, seu Durval, foi uma briga, assim, resumindo, o cliente acabou saindo, porque eu acho que a gente acabou não fazendo da forma, e infelizmente tem alguém que acaba fazendo, e o que o seu Durval colocou é, de fato, a realidade, assim, acaba sendo cultural mesmo. Tá, Maru? Obrigada, desculpa, viu, Maru? Imagina. E você tem razão, uma coisa. Eu estou falando algo para vocês, e eu tenho um cliente em Manaus que aluga carros com motorista, e o cliente do meu cliente não aceita a fatura. Aí ele jogou para mim, eu entrei na briga, provei por A mais B, só que o cliente é órgão público ele manda, né? Ele não... Aí ele falou, Paulo, o que você acha? Eu falei, embute no preço embute no preço, era o caso, tá vendo? Embute no preço ISS e manda bala, não fica brigando. E aí ele pagou, vai entender, né? O órgão público, ele embutiu, falou, tá bom, você quer pagar? Você quer a nota? Então tá bom, eu vou pagar o ISS, mas é você que vai pagar. E aí ele fez e vive feliz da vida. Mas há situações que o cliente realmente ele exige, né? E aí, Durval, até... Segura aí, Maru, vou para aí. Durval, tem uma outra coisa que foi boa a sua pergunta. Às vezes a locadora fala o seguinte, mas é só 5%, eu vou pagar 5% sobre o seu faturamento. Quanto que é 5% lá na sua margem? Não é 5%. Pode ser 10%, pode ser 15%, pode ser 20%. Então, na medida que puder doutrinar o freguês, e eu até acho que se você jogar uma nota de débito para cobrar um reembolso, aí que ele vai chiar mesmo, viu, Durval? A fatura, culturalmente, todo mundo entende que fatura é documento, né? É a cultura. Então, manda uma fatura e fala, a mão de obra está aqui com a fatura. Porque fatura, inclusive a fatura, né? Nota com a fatura. O pessoal tem... Então, é bom ajudar o cliente a ele entender a sua mudança. Né? Vai ter alguns casos que você não vai ter sucesso? Vai. Mas a gente tem que começar para economizar, principalmente nos novos contratos, né? Nos novos você já coloca no contrato. Todo reembolso, todo fornecimento de insumos e acessórios serão cobrados por meio de fatura como insumos, entendeu? Já tem que começar na maternidade da nova locação. Maru, com você, Maru. É o Theo, né? A pergunta da Tânia Cirino. Sim. O valor de deslocamento, então, não deve estar na fatura de locação e não tem de pagar simples em cima desse valor? Tudo bem? Quem que foi? Foi a Tânia Cirino. A Tânia. Tudo bem, Tânia? Então, foi bom essa pergunta dela pelo seguinte, Durval, eu dei uma resposta com você, mas eu estava com reembolso na cabeça, tá? O que você... A logística... Você não vai emitir a nota fiscal, beleza, porque você não está prestando serviço, mas você vai se incluir no faturamento igual uma locação. Ele é um acessório da locação. Tá? O reembolso é diferente, tá, a Durval e a que perguntou. O fornecimento da peça,
ali você está fazendo uma reparação. A logística que você vai buscar, que você vai entregar, que você vai instalar, não é serviço. Você não vai emitir nota fiscal, mas é um complemento da locação. Beleza? E você vai incluir no Simples, sim. Esqueci o nome dela, desculpa aí. Tânia. Tânia, desculpa esquecer seu nome. Então, você vai incluir no Simples, sim, Tânia. Mesmo que você coloque um outro termo lá, que eu acho que é legal você colocar, você vai incluir no Simples. Você fala, Paulo, não, eu quero jogar tudo como locação. Tudo bem, vai entrar no Simples do mesmo jeito. Tá? Bom, segunda pergunta. Não, agora é o Theo. Theo. Tudo bem, Theo? Você precisa pôr o seu microfone, Theo. Tomar uma aguinha. Agora, tá? Agora sim. Tá, boa noite. Não, agora eu fiquei um pouco na dúvida. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas agora eu voltando à questão do reembolso, do frete, eu posso colocar ele como logística como falou, logística de entrega? Pode. Mas vou pagar o Simples sobre ele de qualquer forma. Você vai pagar o Simples. Você não vai emitir nota fiscal de serviço. Sim. Não é um serviço. Mas é um acessório da locação. Faz parte, é o start da locação. Bom, aí... Agora, olha que interessante. ISS, né? Aonde ele está acompanhando? Aí é bom de entender. Eu cobrei isso por quê? O que eu estou fazendo? Não, eu estou fazendo uma locação. Opa, então eu vou tributar. Locação. A pergunta do Durval. Sua pergunta foi boa, Durval. Eu estou cobrando uma taxa, mas para fazer um reparo. Espera aí, esse serviço, vamos assim dizer, está linkado a um reparo. Eu só tenho isso porque eu estou fazendo um reparo. Então, aí você não vai incluir no Simples. Isso aqui faz parte do pacote do reparo. Agora, quando eu estou startando uma locação, é um acessório. Aí entra o frete, aí entraria a instalação, que você não vai emitir nota, mas faz parte da locação, é o start da locação. Tem tudo a ver com a parte boa, vamos assim dizer. O start vai gerar faturamento. O que gera reembolso, você tem que seguir o motivo do reembolso. Então, você não vai tributar no Simples. Não vai emitir nota fiscal e em todas as situações não coloque nada de serviço. Taxa, frete é pior ainda por causa do ICMS. Tá? Eu aconselho, o Theo, eu sei que é difícil esse blá 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 meu, mas, por exemplo, a Localiza dançou. Eu falo muito de carros, que os carros eles fazem igual hotéis. E as locadoras têm isso, acho que a locadora pegou muita cultura do hotel. O hotel se aluga e tem lá taxa de serviço. Pode ver, tudo tem taxa de serviço, taxa de serviço. Aí a locadora faz a mesma coisa, taxa de serviço. Mas a locadora não presta serviço. Por que ela coloca taxa? Coloca logística. Quer dizer que o frete tanto faz se eu colocar ele separado como uma logística de entrega, ou se eu embutir ele na primeira locação, como nós fazemos na empresa, aí não adianta, vou pagar de qualquer forma. Né? Você vai pagar, só que você vai pagar. O que vai acontecer que a locadora faz é que tem algumas, sei que a maioria não, eu já vi umas que faz uma nota fiscal de serviço para cobrar a reparação, para cobrar o frete, para cobrar a entrega, entendeu? Ela está fazendo, eu não vou dizer o 100%, 101% correto, porque não está certo, não precisa fazer assim. Ela fica emitindo fatura, nota fiscal, desculpa, para tudo. A nota fiscal você vai pagar, você vai morder o ISS. Você vai jogar como fatura, joga tudo na fatura, e nem tem aquela logística de ficar emitindo nota, que é um saco, né? Você usa o Syslock lá e já emite direto. Eu estou dando como exemplo, mas não é por causa do fácil que eu estou orientando você. É que é o nosso mundo rental. Nosso mundo rental dificilmente vai ter serviço envolvido. É muito difícil. Primeiro, só quando o cliente exigir, aí você... Né? Fora isso, eu gosto muito desse exemplo do motorista, porque motorista é um valor alto, um operador de empilhadeira, não é um valor pequeno numa locação. E a própria Receita está dizendo, cai fora do Simples, não coloque isso na hora de você pagar o Simples, porque é um mero acessório. Tá? A logística, então, é pequenininha, né? E aí você adequa e é dessa forma que você tem que fazer, então. Todo mundo aqui tem que fazer dessa forma. Ok. Eu posso utilizar o termo mobilização? Pode também, ó, um outro tema, que legal. Mobilização, pode também. Tudo que envolve frete, tudo que envolve serviço, mata esses termos, não são nossos.
Se a máquina voltou, o contrato dentro do prazo da locação, o contrato está encerrado, o contrato de locação, mas o cliente quebrou alguma coisa na máquina. Eu vou soltar uma fatura somente do conserto. Exatamente, como reparação. Aí você vai destacar, aí nem é locação. Então você vai colocar. Não é mais lá, locação, justamente. Né? Aí tem que pensar também que às vezes a locadora cobra o lucro cessante ou a multa contratual. É uma coisa diferente, né? Não, mas então, não é aí o não. caso. Não Seria é o só caso. o reembolso do conserto, digamos. Então você vai fazer do mesmo jeito, Theo. Fatura, material aplicado, a peça, você coloca o nome da peça, e logística de reparação. Você coloca o termo jamais serviço e manda para ele a fatura. Eu gosto da fatura, tá? Se vocês usam a nota de débito, fatura. Joga a fatura, tá? Mas não pode esquecer, tá? Eu sou chato, às vezes fico batendo na mesma tecla, porque eu vejo muito quando a gente faz trabalho de consultoria, os erros que estão lá na contabilidade, que às vezes a gente esquece do contador. Tem que falar isso para ele, e o sistema tem que falar isso para ele. Senão ele vai pegar o relatório lá de faturamento e vai mandar a bala, tudo como o anexo 3 do Simples. Ele vai pagar ISS, vai pagar o próprio Simples como um todo, tá? Ok. Tá, obrigado. Por nada. Agora a gente tem uma pergunta da Maíra Conde, do grupo Betamax. Tudo bem, Maíra? Uma montagem, então, entra como logística de instalação? Exatamente. Você está montando um bem que você alugou, né? Da locação, tá? Para terceiro, não. Faz parte. A gente tem que pensar assim, o cliente ele não quer a montagem, né? Esse é o raciocínio do TJ lá de Minas, não é só de Minas, tem outros, mas eu não coloquei aqui para ficar muito extenso, da própria Receita, quando ela fala para a locadora que ela tem que deixar fora do anexo 3 a locação de mão de obra lá do empilhador. Porque o cliente não quer a montagem, ele quer a locação. A montagem é um problema... Assim que a gente tem que pensar, a montagem é um problema nosso, só que a gente cobra do cliente. Mas é para startar uma locação. Então você não vai emitir nota fiscal. E coloca logística de instalação. Eu gostei do termo, acho que foi aí que falou, não esqueci o nome dela, mobilidade, mobilização. Mobilização. Entendeu? Qualquer termo bonitinho você usa, mas não usa aquilo que não é nosso. Nós não devemos nos apropriar de serviço, nem de frete, nem de taxa. A Localiza foi por causa da taxa, ela coloca taxa. Taxa é da marca taxa ou do ISS? Eu acredito que é importante a gente entender que não é que você não vai pagar o imposto, paga-se sobre a locação, não vai pagar o ISS. Eu acho que é interessante, isso, né, Paulo? Acho que causa um pouco de confusão, mas sim, paga o imposto, ele você vai pagar dentro do Simples Nacional pela fatura, mas você não vai ter o custo do ISS, que em regra é bem maior, né, Paulo? É isso mesmo. Então eu vou pontuar, porque às vezes eu falo bem rápido, e olha só, vamos colocar duas situações. A mobilização, que é o termo que ela usou aí, bonito, a instalação, o frete, a logística de entrega, isso são acessórios da locação. Então, você não vai tratar como serviço, porque não são serviços. Você vai emitir na sua fatura de locação, se você quiser colocar tudo junto, você coloca. Ou se você quiser separar, você separa. E essas nomenclaturas todas, você vai jogar no Simples e vai pagar o Simples normal, sem o ISS. Tá? O contador, ele até uma dica que eu dou para vocês. Às vezes tem contadores usando na própria locação o anexo 3 sem tirar o ISS, que é pior ainda, né? Ele está fazendo você pagar ISS sobre a sua locação. Eu tenho que dar uma olhadinha com o contador. Mas na hora que ele vai fazer o Simples, que é tudo eletrônico, ele vai jogar toda essa turma como locação de bens móveis. E vai pagar o Simples integral, tirando o ISS. Tá? Agora vamos no reembolso, que foi o que o Durval colocou. O reembolso, ali a gente está tratando de um reembolso. Eu não estou prestando locação, né? Quase que eu faço serviço. Eu não estou fazendo uma atividade de locação. Ali eu estou fazendo tudo para reparar o bem cujo culpado é o meu cliente. Então, tudo aquilo é reembolso.
Eu não vou pagar nem o simples. Eu estou simplesmente pedindo reembolso de uma despesa administrativa minha e de uma peça que eu apliquei. Tá? Então, você tem que separar bem isso, e é lógico, separar e contar para o contador. São situações diferentes. Tá? Então, tudo que é logística, tudo que é locação, normal, tributação normal. Foi bom a Mônica ter falado, porque é um assunto difícil, né? Até na hora de explicar, confunde, é normal. Parece que é a mesma coisa, mas em situações diferentes. Ou diferente. Maru? Oi. Bora lá. Agora a gente já não tem mais perguntas. Opa. Alguém quer debater alguma coisa? Marcelo que está entrando aí no mundo rental, quer perguntar alguma coisa nessa linha? Quero sim, Paulo. Como a gente estava conversando lá no início, todo mundo está me ouvindo? Aí tá... Sim. Então, quando eu estava com esse propósito de ser locadora também, ser rental, como eu comecei como revenda e assistência técnica, eu estou fazendo uma coisa separado. Vai ser uma outra empresa, um outro CNPJ, uma outra situação, para justamente não se misturar com isso. Né? Perfeito. Tá ótimo. E agora essa live só veio me agregar bastante conhecimento que é em relação a esse tipo de conduta que eu tenho que ter em relação a nota fiscal, essas coisas, que eu estava meio confuso. Falei assim, poxa, eu vou ter lá dentro da minha empresa uma equipe para fazer os reparos, né? Então, a empresa que vai me vender os equipamentos para me fazer a locação, ela vai me fornecer peça. Como que, se essa peça, o cliente fez a locação, eu tenho que fazer o reparo, como que eu ia fazer? Agora está bem esclarecido para mim isso daí. E aí você tem que fazer igual o Durval faz lá. Essa sua colocação final aí foi boa, porque você pode comprar a peça direto na locadora, que você vai criar um outro CNPJ, né? Você vai criar. Então, a locadora, eu falei para o Durval uma rotina, porque ele tem uma revenda lá, Marcelo, que ele vai fornecer peça para ele mesmo no processo de locação. E o cliente vai pagar. Então, ele tem que fazer uma requisição, ele tem que fazer uma saidinha lá da empresa dele, porque ele tem inscrição estadual. Você aí, você vai ter que tomar cuidado, você vai ter um CNPJ de locação, e você vai ter você já tem aí a sua revenda. Se ela tiver um CNPJ separado, você não vai poder pegar a peça daqui e jogar na locadora. Você tem que fazer uma requisição. Aliás, não, o seu caso é até diferente. É uma venda, o seu caso é diferente. Você vai ter que vender para a locadora. Ou seja, você vai ter que ser mais esperto. É bom que você compre direto na locadora a peça. Isso. É material de consumo. Desculpa interromper, mas ele vai precisar fazer, o que você vai precisar fazer, ou seja, o que você fornecer com a locação, que foi aquela pergunta que eu fiz, esse daí você tem que comprar pela locadora. Pela locadora. Tá? Não pode misturar. E aí quando esse cliente vai querer, não vai alugar e vai querer peça, aí você vende pela outra. Tá? Então, no meu caso, como é uma coisa só, eu faço a venda a partir seguindo o que está sendo discutido hoje. Se eu faço a locação, uma parte dele vai sair do meu estoque para consumo. E a outra parte, quando eu vendo para o cliente, independente dele alugar, esse tem que ser uma nota de venda. Então, precisa ter um controle muito bom do estoque para resistir uma fiscalização. Tá? É isso aí, perfeito. Durval falou tudo aí. Quem mexe com o ICMS tem isso muito... É uma chatice, né, Durval? Tem que... Nossa... O ICMS nunca bate. O estoque nunca bate. Já tentei de tudo. Eu já tentei fazer o Cardex à mão, eu uso computador. Quando eu faço chega no fim de um tempo que eu vou fazer, está sempre diferente. Nunca. O dia que eu tiver uma inspeção, uma fiscalização, eu vou ter problema. Nunca bate, é verdade. Não tem jeito. Ninguém consegue. E é legal, Marcelo, porque olha só, olha a diferença entre a sua atividade pura de locação e a atividade do Durval. Para ver, o Durval ele fez uma declaração aqui, que é a bênção de ter inscrição estadual. Você vive pensando no fisco.
Quando você montar a sua locadora e comprar as peças na locadora que não tem sessão estadual e você pedir um reembolso do seu freguês, você nem precisa ter controle de estoque, que a locadora ela não respira. Você pode ter o controle de estoque se você quiser, por questão de controle, mas as locadoras, elas nem têm estoque, porque é tudo consumo. O contador vai jogar lá como custo CMV da vida, no caso não é CMV, né? CMLOC, que é locadora, e você não tem que fazer requisição saindo, tá? Isso eu estou falando fiscalmente, tá? O Durval, ele tem que fazer não só para o controle, porque ele tem um chefe que trabalha lá na Secretaria da Fazenda, que manda ele fazer isso. A locadora já nem tem mais isso. Você não precisa bater continência para o Estado, porque ele não está dentro da sua locadora. Por isso que a locadora não deve ter sessão estadual. É um saco, né, Durval? A menos, é lógico, quando você não vende, né? Se vende, não tem jeito. O Roberto Bento mais, né? levantou a mão já mais. faz um tempo. Eu só completar. E tem mais. Você vai ter que, quando você cair, quando eu fizer essa mudança, obviamente meu recolhimento do ICMS vai cair e minhas compras não. Com certeza o fiscal virá. Exatamente. Você tem que fazer uma requisição muito bem elaborada, dando nome aos bois. Isso aqui foi lá para locação. É isso aí mesmo. Roberto, chegou sua vez, Roberto. Só habilita seu microfone, por favor. Eu achei interessante o que você falou sobre a mobilização e desmobilização quando é da entrega, que faz parte do contrato de locação, isso é tributado. Mas se eu faço uma mobilização e desmobilização por conta de um erro, uma falha na máquina, sei lá, entreguei um gerador, deu pau, o cara lá, eu tenho que tirar o gerador, é um custo, não é locação, mas é da manutenção. Então, esse eu poderia colocar como reembolso. Exatamente. Se você está fazendo uma reparação, que é o seu caso, você está consertando. Mesmo que você não aplicou peça, você teve que ir lá fazer uma reparação. Isso aí é um reembolso. É o reembolso da sua despesa administrativa, do seu rapaz aí. É lógico, pessoal, tudo isso que eu estou falando, a gente não pode... Tem que tomar cuidado, né? Às vezes o cliente coloca reembolso, então eu vou jogar tudo lá como reembolso. Então lá a hora do cara custa 100, joga 1.000, joga R$1.000 como reparação. Não, aí não. A mão de obra é uma coisa, né? A reembolso. E a peça que você... Por isso que eu sempre acho bom você... se tem peça envolvida, coloca a peça na fatura. Não jogar tudo como logística de mão de obra, entendeu? Mas vamos... Eu alugo o compressor. Quebrou o compressor, tem que trocar o compressor. Gasto R$1.000. É uma troca, não é locação. Esse daí eu poderia jogar como uma recuperação de despesa, como reembolso, né? Eu não sei o seu contrato. Sabe o seu contrato? Por que você cobra 1.000 dele? Precisa ver. Por que você está cobrando 1.000? Não, é o frete de retirar e entregar outra máquina. Não, aí tudo bem. É a mesma coisa do frete. É logística de mobilização, não é locação. Mas esse daí, no caso, ele seria tido como reembolso, né? Porque eu estou tendo um custo para fazer a manutenção da máquina. Então, mas aí você tem que pensar, porque se você está trocando, não é uma resposta tão simples. Se quebrou e você trocou e colocou outro lá, eu não sei por que você cobra isso, assim, não é muito comum, né? Você está cobrando só para trocar, é estranho. Se for só para trocar, faz parte da locação. Mas o cara gerou um mau uso. Se é mau uso, é reembolso. É reembolso, é a mão de obra que você teve que fazer para fazer todo esse processo. Para fazer o reparo. Exatamente. Desculpa, poderia interromper só uma coisinha? O que você tem que fazer é jogar na cobrança da manutenção. Ou seja, se você colocar no contrato, você vai recolher o imposto. Tá? Se você colocar na reparação, vai fazer parte da reparação essa troca da máquina. Uma nota de débito, por exemplo, né? Exatamente. Aí você pode fazer. Mas se você simplesmente colocar no contrato, aí sim, cai no frete. Na locação, né? Exatamente. Falou tudo, Durval. Aí você vai ter que oferecer como locação e pagar o Simples integralmente. Tá certo. Opa, muito obrigado, hein? Valeu. Nada. Mais alguém? Bom, essa live está gravada e vai ficar disponibilizada para todos. Amanhã ou depois eu vou fazer uma arte para divulgar.
que ela vai ficar disponível. Então, eu agradeço muito ao Paulo Henrique por tantas informações preciosas e pela troca de informações, né? Todas as lições que o Durval, o Theo passaram aqui. Desejo muita sorte para o Marcelo na empreitada, as colaborações ao MIR trazendo as informações sobre o mercado lá de fora. A gente aprende muito lá com o que vem de lá, a gente está sempre atrasado, né? Mas que bom que a gente tem um horizonte lá fora para saber como é que a gente pode trabalhar. Tudo tem o lado bom na vida, menos a LP do Vando, né? A gente tem o lado bom de... Lá é verdade, quer dizer, assim, a gente está atrasado, mas que bom, a gente vê que tem coisa onde a gente pode chegar, né? Isso é muito bom. Então, agradeço a todos vocês e vamos fazer bons negócios. Que bom que a gente pode vender mais, que a gente pode faturar mais e que a gente tem bons caminhos aí para seguir, né? Isso aí. Ok. Então, boa noite a todos. Boa noite. E bora trabalhar. Obrigado aí, Boa noite, pessoal, doutor. pelo Boa noite, prestígio. pessoal. Obrigado, boa noite. Marcelo, Oi. você precisa assistir o Rental Man, aquela série antiga. Para quem está entrando no mundo rento, tem que assistir o Rental Man, viu? Rental Man? É sério? Eu tenho que... Tô brincando, tem uma série que chama Rental Man, é um desenho antigo, né, Maru? Eu Não assisti. lembro, não sei. Chamava Rental Man, era um super-herói, tinha esse nome. Meu Deus, coitado. Então, eu quero participar desse evento que vai ter em Salvador. Eu participei... Marcelo, Oi. anota o e-mail aí, atendimento@alec.org.br. O nome dela é Priscila, Atendimento, @alec.org.br. Ela é a gerente da Alec, o nome dela é Priscila, e aí você pede para ela te avisar quando for o evento de Salvador, mas siga a Alec nas redes sociais, no Instagram, no Instagram, Facebook, que vai ser colocado lá, né, quando for acontecer. E eu, por exemplo, eu morando aqui, eu estou morando aqui, minha empresa é na Bahia, eu posso me associar? Pode, claro. Tá certo. Oxi! Oxi! Não, legal, legal. Porque E a Priscila que vai te passar todas essas informações. Certo. Porque pelo que eu estou vendo aqui, a gente não consegue mais vender nada. A ideia agora é sempre alugar. Mas esse é o conceito de modernidade, é a tendência no mundo. Não é mais ter, é alugar. A tendência de consumo hoje é locação. Essa é a tendência no mundo, não é no Brasil, no mundo. Nós estamos atrasados. Né? A tendência no mundo, em 2018, eu fiz um documentário com um especialista em tendências, que morou muito tempo lá fora, e a tendência de consumo é essa, é consumir menos, é usufruir mais. Então, as gerações estão vindo, elas não querem imóveis, eles não querem carros, eles não querem... É diferente da minha geração. Eles querem aproveitar mais. Os empregos não são empregos em que você fica anos, não. Então, hoje ele tem um emprego em Manaus, depois ele pega mais um ano, vai para o Rio, depois mais um ano ele vai para Porto Alegre, ou vai para outros países. Então, para que ele vai querer ter um monte de tralha? Verdade. Né? Ele quer alugar, mas ele quer ter a TV de 58 polegadas que cuspa para fora, que tenha água, que não... Ele quer o máximo. Então, essas coisas, eu levei esse cara para fazer uma palestra na LEC, para mostrar já para os locadores que eles podem alugar muito mais do que eles já alugam. Não precisa ser só equipamentos para construção civil, você pode ampliar o teu leque de locação, porque essas novas gerações, elas querem alugar tudo. Ter acesso a tudo, né? Tudo. Então tá bom, você vai alugar um Airbnb, tá? Mas não tem o videogame que eu quero, não tem. Por que Magalu vem em volta tá abrindo?
Uhum. Vai ver o que ele está alugando. Você vai Então, alugar PlayStation, você vai alugar a TV XPTO, não sei o que, papapá. Só que isso, em 2018, eu fiz a palestra lá. eu fiquei sabendo mesmo que a Magalu em São Paulo, naquela região da Paulista, está alugando tudo, micro-ondas. Eles fizeram estão com um piloto ali, né? Uhum. Então, assim, esse é a tendência no mundo. É locação, é não ter. Tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com mobilidade, tem a ver com consumo consciente. É muito mais do que, sabe? É uma nova visão do mundo. E o locador pode se dar muito bem com isso. Uhum. Com certeza. Verdade. Isso aí, pessoal. Vamos jantar? Vamos jantar. Paulo, mais Marô, muito obrigado, viu? Marote, muito obrigado. Eu tenho certeza que agora, sim... Agora vai. Agora estão mais fluindo mais, assim, eu tenho certeza que... Então, eu vou te dar uma dica, Marcelo. Entra no site da LEC, em informativos, você vai ter 11 e-books para você se deliciar. Nesses 11 e-books, você vai entender um pouco do mercado. Ele é uma boa pincelada do mercado. Eu só aproveitar mais um pedacinho aqui. Por exemplo, como parece que foi o Durval falou, eu fui num evento agora em Salvador que eles estavam falando assim que eles estão alugando, por exemplo, uma cortadora de piso. Então tem um disco lá que o cara vai cortar um piso, só que ele vai cortar 1.000 metros. Corta 1.000 metros, 2.000 metros de piso, mas só que ele alugou para cortar 1.000. E aí eles estão cobrando do disco... Por milímetro. Por milímetro. Então, assim, ele coloca o disco no equipamento, mede quantos milímetros está saindo ali, e volta, ele faz a média de novo. Claro, porque senão o cara detona a tua máquina. Mas isso você aprende, ó, depois de perder muita máquina. Agora, fazer o custo também é uma coisa bem complicada, né? Se você tiver o app da LEC, não é. App? Tá bom. Então, no alugar, a gente mostra o que você tem que fazer, o que você tem que levar em consideração para fazer o preço da locação. Eu não vou estender aqui, porque senão a gente vai acabar essa conversa lá pela meia-noite. Certo. Mas, assim, o que você tem que levar em consideração para fazer o custo da locação? É muita coisa. É muita E por conta disso, a gente criou um app. No app, você já coloca o teu preço, quanto que... Todos esses itens você coloca e sai o cálculo de locação. E aí você vê como você está, ou você está dentro, ou você está muito fora. É bem legal. Por isso que ir no evento agrega bastante, entendeu? Você sai de lá com uma cabeça, pelo menos pensando. Você fala assim, sabe? Você sai de lá balançado. Isso é importante. Vale a pena. Tá bom, obrigado. Eu mando um e-mail para a Priscila, Uhum. e no site também, se você entrar no site, ele pergunta, quer mais informação? Aí você começa a receber as informações. E os e-books são bem importantes. Certo. Muito obrigado. Uma boa noite a todos aí. Tchau, boa gente. noite, Marcelo. Sucesso. Obrigado. Tchau, Marô. Boa noite. Boa noite a todos. Super obrigada, Paulo. Obrigada. Por nada. Foi muito bom. Gostei. Também. Um abraço. Boa noite. Abraço.